Olá, eu sou o professor Gustavo e esse vídeo é uma continuação da playlist introdutória de questões da UBMEP, no assunto de funções. Lembrando que agora estamos vendo as questões de fixações. Essas questões têm um grau de dificuldade um pouco maior que as questões de introdução. Além disso, como estamos tratando de questões de um concurso de matemática, o rigor matemático do enunciado pode ser maior do que nós estamos acostumados. Então, vou tentar explicitar ao máximo o enunciado para que não restem dúvidas. Bem, no exercício 12, um experimento de área de agronomia mostra que a temperatura mínima da superfície do solo, T de x em graus Celsius, é determinada em função do resíduo x de planta e biomassa na superfície em gramas por metro cúbico, conforme registrado na tabela. Determine a função que relaciona as duas grandezas. Bem, o que nós temos é uma função de temperatura, certo? Essa função está explicitando a temperatura em função de um resíduo. Então, esse T de x, que sempre vai nos dar uma resposta em graus Celsius, como determinou a questão, muda de acordo com o x, que é o resíduo da planta. E aqui a gente tem anexados a uma tabela a quantidade de resíduo e a temperatura em graus Celsius. O que a gente vai fazer é considerar que essa quantidade de resíduos e essa temperatura são coordenadas de uma função de primeiro grau. Então, nós temos um par ordenado que é 10,7,24, onde o 10 representa o x e o 24 representa a nossa f de x, ou o y, né? Como a gente está acostumado a trabalhar quando a gente fala de pares ordenados. Depois, a gente tem o par 20 e 7,30. Bem, como a gente tem dois pares x e y, e a gente está tratando de funções afins, a gente pode, através do sistema, conseguir relacionar esses pares de modo que eu consiga descobrir, então, quanto que vale o meu t de x expresso da forma ax mais b. Então, eu sei que quando o meu t de x vale 7,24, eu tenho a vezes o meu x, que vale 10, mais b. E quando o meu t de x vale 7,30, eu tenho a vezes 20 mais b. Olhando para essas duas equações, eu tenho vários jeitos de relacionar elas com o sistema. Mas, como eu percebo, eu tenho coeficientes iguais no b. Que coeficientes são esses? Quando o coeficiente não aparece, o coeficiente que a gente pensa que está aqui é o 1, né? Como eles são iguais, para eu fazer com que eles sumam, basta que eu subtraia um do outro. Então, se eu subtrair um lado da equação e subtrair o outro lado da equação, eu tenho que manter uma igualdade, já que tudo que está desse lado de cá está escrito do lado de cá, só que de outra forma. Então, eu vou diminuir a segunda equação, a primeira equação da segunda. Ou seja, 7,30 menos 7,24 é igual a vezes 20, ou 20A, menos 10A, mais B, menos B.
Como eu tinha dito no começo, o intuito de fazer esse tipo de manipulação é que eu tinha os coeficientes iguais no b. Então, quando eu subtraísse as equações, eu ia ter mais b com menos b. E qualquer número positivo subtraído o seu mesmo valor negativo vai dar zero, então eu posso cortá-los. 7,30 menos 7,24 é 0,06. E 20A menos 10A é 10A. Basta agora, para descobrir o A, passar esse 10 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, eu fico com 0,06 dividido por 10 igual a A. Bem, a divisão por 10, 100, 1000 ou qualquer 10 em algum expoente n é sempre caracterizada pela mudança da vírgula, né? Quando a gente está dividindo por algum 10 na n, a gente fala que a gente anda com a nossa casa para a esquerda, ou seja, a gente deixa o nosso número menor. Quantas casas eu vou andar? O número de zeros que eu tiver no meu denominador, que é o 10. Aqui eu só tenho um zero, então eu só vou andar uma casa para a esquerda, ou seja, 0,006. Percebem que eu criei um zero para que eu pudesse andar a casa para a esquerda. Então, o meu A é 0,006. Agora, eu preciso descobrir o B. Mas daqui, eu sei que a minha equação é alguma coisa desse sentido. T de x, desculpa, é igual a 0,006 vezes x mais b. E eu sei pontos pelos quais a minha função passa. Então, basta eu substituir os pontos para que depois eu possa isolar o b. Fazendo isso aqui no canto da questão, no canto do quadro, desculpe, eu vou pegar um ponto que seja o mais favorável possível. Como é fácil trabalhar com o 10, eu vou pegar, então, o ponto 10 e 7,24. Eu sei que quando o meu t de x vale 7,24, eu tenho o meu a, que é 0,006, e eu vou reescrever esse a da seguinte maneira: 6 dividido por 1000. Percebam que é o mesmo valor, né? Eu só andei 3 casas para a esquerda, então eu tenho que acrescentar 3 zeros. Vezes o meu x, que nesse ponto vale 10, mais b. Eu posso efetuar uma simplificação do zero com zero, e aí eu fico com 7,24 igual a 6 sobre 100 mais b. Agora, resta que eu isole o meu b. Então, essa parcela de soma vai para o outro lado, subtraindo. 7,24 menos 6 sobre 30, eu ainda vou simplificar antes de passar. É a mesma coisa que 3 sobre 50. Então, isso aqui eu posso passar para o outro lado como 3 sobre 50. E isso vai ser b. Bem, por fim, eu tenho que fazer a subtração de frações, né? Aqui eu tenho o 3 sobre 50 e aqui eu tenho 7,24 sobre 1. Eu posso tirar o MMC deles, então eu fico com entre 1 e 50 é 50, e agora eu faço aquele procedimento de dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, sempre conservando o sinal. 50 dividido por 1 é o 50. E 50 vezes 7,24 vai dar 362. Menos 50 dividido por 50 é 1. E 1 vezes 3 é 3.
isso tudo vai ser igual ao meu B. 362 menos 50 é 359 sobre 50. E esse é o valor do meu B. Ou seja, a minha resposta vai ser na seguinte função. T de x é igual ao meu A, que é 6 sobre 100, ou melhor, 6 sobre 1000, desculpem, vezes x, que é o resíduo, mais o meu B, que é 359 sobre 50. E essa é a minha função. Certo, pessoal? Tchau, tchau.